Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Maloca Pop. E eu confesso para vocês que tenho aprendido muita coisa com muita gente, escutado minha família é quase toda feminina, né? As meninas, as filhas, netas, agora tem o Rabi. O advogado e vice-presidente do Grêmio de Porto Alegre viajou hoje para a Suíça para defender os 4 jogadores acusados de terem violado de 14 anos. A garota subiu no quarto de um dos jogadores no hotel em Berna para pegar uma camisa do Grêmio. No dia seguinte, ela foi vista com a camisa e disse que foi isso pelos 4 jogadores. Este é Alex Estival. O Cuca é paranaense, joga na meia-direita, tem 24 anos, único dos 4 jogadores que é casado. Os outros 3 são gaúchos. Eduardo Hamster, goleiro, tem 21 anos, nasceu em Porto Alegre. Fernando Castoldi, joga na ponta, 22 anos, nasceu em Guaporé. E Henrique Edges, zagueiro, 20 anos, nasceu em Venâncio Aires. São 2 rapazes bastante educados. Acho que cada universidade acontece isso com eles. Quando ela sabe que é do Brasil, ela sabe já que é terra de futebol, samba e outras coisas. Então o jogador é sempre mais procurado e isso pode acontecer. Os familiares dos jogadores também estão preocupados. Dona Miriam e seu Vunibaldo Edges são os pais do zagueiro Henrique. Moram em Venâncio Aires, município a 130 quilômetros de Porto Alegre. Eu já pensei bastante sobre isso ali, né? E eu acho que eles, violência, isso logo eu sabia que não era, né? Bom, alguém pode ter ficado com ela, no caso, né? Mas acho que nem tempo não teria, né? Porque era tão curto o espaço, né? Mas eu acho, assim, que uma menina de 14 anos fosse minha filha, não sairia, assim, né? No meio dos hotéis por aí, com os rapazes, ficaria em casa, então, se fosse acompanhada com os pais, né? Quisesse ir festejar, né? Eu acho, assim, que a culpa, no caso, seria mais dela do que deles, tá? Na minha família não houve nada ainda de irregular. E por isso eu tenho fé no Henrique. Ele não é de sair, não é de fazer essas coisas. Mas agora que tá apaixonado, tá noivo, tá com pretensões de casar. Eu não sei, mas como irmã, eu não acredito nisso. O processo do caso está guardado nos arquivos do estado do Cantão de Berna, capital da Suíça, onde ficam arquivados documentos históricos e processos judiciais do país. Ela contém o nome dos 4 condenados. O primeiro é o de Alex Estival, o Cuca, e os crimes que eles cometeram. E coação. Bárbara Studer, diretora do arquivo de Berna, leu o processo nesta sexta-feira e confirmou informações que se tornaram públicas por jornais suíços que acompanharam o julgamento e a condenação em 15 de agosto de 1989. De acordo com Bárbara Studer, consta no processo que o sêmen de Cuca foi encontrado no corpo da vítima e que ela também reconheceu o treinador como um dos agressores. Em uma entrevista coletiva na semana passada, quando foi apresentado como técnico do Corinthians, Cuca negou essas informações. E tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, que é muito tempo. O escândalo de Berna, 1987. A mancha perturbadora da impunidade no futebol brasileiro. Em julho de 1987, Berna, na Suíça, foi palco de um episódio que chocou a pequena cidade e deixou marcas duradouras na história do futebol brasileiro. Sandra Pfaffli, uma adolescente suíça de apenas 13 anos, tornou-se vítima de um crime que não abalou apenas a sua vida, mas também expôs a face mais cruel da fama e da impunidade. Este documentário Maloca Pop narra os acontecimentos conhecidos como o Escândalo de Berna, revelando como o futebol e a celebridade podem, por vezes, mascarar a gravidade do abuso. A excursão do Grêmio à Suíça. Em julho de 1987, o Grêmio, um dos principais clubes brasileiros,
tricampeão gaúcho na ocasião e repleto de bons jogadores, jovens talentos e promessas, viajou para Berna para participar de amistosos durante sua excursão europeia. Entre os jovens jogadores estavam Alex Stivel, o Cuca, Henrique Arlindo Etes, o Henrique, Fernando Luiz Castoldi, o Fernando e Eduardo Henrique Hamster, o Eduardo. O time se hospedou no Hotel Metrópole, local onde fãs e curiosos buscavam interagir com os ídolos. O episódio. Na noite de 30 de julho de 1987, Sandra Pfaffli e 2 amigos foram ao hotel. Enquanto os amigos aguardavam, Sandra entrou no quarto com os jogadores para tentar conseguir autógrafos ou camisas. No quarto, segundo depoimentos da época, houve um episódio de abusos na qual Sandra conseguiu escapar com a ajuda de amigos e da própria coragem em alertar seus pais. São 2 rapazes bastante educados. Acho que cada infelicidade acontece com eles. Quando ela sabe que é do Brasil, ela sabe já que é terra de futebol, samba e outras coisas. Então o jogador é sempre mais procurado e isso pode acontecer. Os familiares dos jogadores também estão preocupados. Dona Miriam e seu Vunibaldo Edges são os pais do zagueiro Henrique. Moram em Venâncio Aires, município a 130 quilômetros de Porto Alegre. Eu já pensei bastante sobre isso ali, né? E eu acho que eles violência, isso logo eu sabia que não era, né? Bom, alguém pode ter ficado com ela, no caso, né? Mas acho que nem tempo não teria, né? Porque era tão curto o espaço, né? Mas eu acho, assim, que uma menina de 14 anos, fosse minha filha, não sairia, assim, né? No meio dos hotéis por aí, com os rapazes, ficaria em casa, então, se fosse acompanhada com os pais, né? Quisesse ir festejar, né? Eu acho, assim, que a culpa, no caso, seria mais dela do que deles. Era bom falar aqui do Cuca, que fez só 2 jogos como técnico do Corinthians e ontem ganhou dramaticamente um jogo classificando o time na Copa do Brasil, né? Ele foi afastado, ele saiu do Corinthians não por uma decisão da diretoria, não por uma decisão dos jogadores, mas por uma decisão da torcida corintiana, né? Uma posição correta, né? De falar não, sabe? Uma pessoa que participou de coletivo na Suíça, há 36 anos atrás, em Berna, né? Não pode ser técnico do Corinthians. Ele chega ali e ele acha que tem que cair no esquecimento, né? Já faz tanto tempo isso. Não tem essa de muito tempo, porque a pessoa que foi violentada não tem tempo, né? Para passar e esquecer a dor que sofreu, a humilhação que foi que ela teve que vivenciar. A reação das autoridades. As autoridades suíças agiram rapidamente. Os 4 jogadores foram detidos preventivamente por cerca de 1 mês, enquanto a investigação era conduzida. Peritos identificaram vestígios de sêmen de alguns dos envolvidos, corroborando a gravidade da denúncia. O processo do caso está guardado nos arquivos do estado do Cantão de Berna, capital da Suíça, onde ficam arquivados documentos históricos e processos judiciais do país. O conteúdo completo do processo está em sigilo de 110 anos. Bárbara Studer, diretora do arquivo de Berna, leu o processo nesta sexta-feira e confirmou informações que se tornaram públicas por jornais suíços que acompanharam o julgamento e a condenação em 15 de agosto de 1989. O crime aconteceu neste hotel no centro de Berna no dia 30 de julho de 1987. Cuca e outros 2 homens que na época também jogavam no Grêmio foram condenados por terem cometido com uma menina de 13 anos. De acordo com Bárbara Studer, consta no processo que o sêmen de Cuca foi encontrado no corpo da vítima e que ela também reconheceu o treinador como um dos agressores. Por que eu devo uma desculpa para a sociedade? Do que eu devo uma desculpa para a sociedade? Se eu não fiz nada, por que eu devo uma desculpa para a sociedade? A moça teve lá na frente, não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela, a vítima, não sou eu, é ela. O rapaz não está, o rapaz não está, o rapaz não está. Se a vítima fala que não estava, como que eu posso ser condenado? Bárbara Studer também confirmou que a vítima tentou se suicidar depois do crime.
Os 4 acusados ficaram presos durante quase um mês. Pagaram fiança e voltaram ao Brasil. O julgamento ocorreu quase 2 anos depois, sem a presença deles. O julgamento. Em 15 de agosto de 1989, o Tribunal Suíço emitiu o veredito. Cuca, Henrique e Eduardo foram considerados culpados por atentado ao pudor com uma menor e coação, recebendo 15 meses de prisão. Fernando Castoldi foi condenado apenas por coação, com pena de 3 meses. Apesar da condenação, nenhum dos jogadores cumpriu a pena, pois retornaram ao Brasil, país que não extradita seus cidadãos. O impacto na vítima. Sandra Pfaffli sofreu consequências graves após o incidente, enfrentando transtornos psicológicos significativos pelos anos seguintes. A repercussão negativa e a exposição pública contribuíram para o sofrimento da jovem. Infelizmente, Sandra faleceu em 2002, aos 28 anos, deixando uma história marcada por dor e injustiça. A vida dos abusadores. Após o escândalo, os 4 jogadores seguiram suas vidas normalmente, sem sofrer boicotes relevantes ou repercussões populares significativas. Cuca, Henrique, Fernando e Eduardo retomaram suas carreiras e mantiveram presença pública, sem que o episódio tivesse consequências duradouras em termos de reputação ou oportunidades profissionais no futebol. Décadas depois, em abril de 2023, a carreira de Cuca voltou a ser impactada publicamente quando foi anunciado como treinador do Corinthians. A contratação gerou rejeição, especialmente das torcedoras femininas e das atletas do conceituado futebol feminino do clube, que exigiram sua não permanência devido à gravidade do histórico do treinador. A pressão pública foi tamanha que Cuca pediu demissão poucos dias após a sua nomeação. Em entrevistas ele afirmou, abre aspas, "Não lembro de muita coisa que aconteceu no dia, porque já fazem muitos anos", fecha aspas. Uma postura que, para críticos e torcedores, minimiza sua responsabilidade pelos acontecimentos. E tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. Nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto, e o quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. A cultura da impunidade. O caso evidencia como a fama e o esporte podem proteger agressores e marginalizar vítimas até hoje. Vide os casos de Robinho e Daniel Alves, mais recentes. Apesar dos 4 gremistas serem condenados judicialmente, os jogadores retomaram suas carreiras normalmente e a vítima recebeu pouca atenção da mídia, sendo invisibilizada em sua dor. Este episódio revela a profunda lacuna entre justiça formal e justiça social, mostrando o custo humano da complacência com agressões às mulheres. O escândalo de Berna é uma lembrança perturbadora de como o poder, a fama e a impunidade podem se sobrepor à justiça e à proteção de menores. Sandra Pfaffli tornou-se o símbolo de uma tragédia que transcende o futebol e questiona valores fundamentais da sociedade. Décadas depois, a história de Sandra ainda ecoa como um alerta sombrio. Vítimas podem ser esquecidas, vítimas podem ser consideradas culpadas, enquanto agressores são considerados inocentes e seguem sua vida pública intocados. Este documentário é um lembrete que a memória das vítimas
deve ser preservada e que a justiça verdadeira vai além das sentenças não cumpridas. Este foi mais uma Maloca Pop. Essa história, assim, ela sumiu sumiu no bom sentido, assim, ela se foi, né, pelo tempo. Esse ano voltou aí. Esse ano? Esse ano voltou, o Cuca me ligou, inclusive. Por que voltou? Estavam falando por causa do episódio do Robinho. Ah, tá. Então começaram a ligar pro Cuca, ele me ligava e tal. Eu digo, não tem nada, assunto encerrado isso aí. Nem fala porque realmente, como tu dissesse, é um assunto encerrado. O Cuca, infelizmente, não é um caso único e raro. Não, pelo contrário. O próprio Robinho, que atuou no futebol brasileiro depois de ter participado de um estudo coletivo de uma jovem lá na Itália. Daniel Alves, que recentemente também foi condenado sexualmente de uma mulher. Hoje em dia é recebido quase que de braços abertos pelo público do futebol, não só pelo público, como também dos jogadores.